O Internacional retornou de BH após a derrota para o Atlético Mineiro com protestos no aeroporto Internacional Salgado Filho. Na atividade pela tarde no CT Parque Gigante, alguns jogadores que estavam no departamento médico e podem vir a ser reforços para Alexander Medina já começaram a evoluir em um processo de recuperação. Existem duas preocupações com Bruno Mendes e Kaique Rocha. Bruno Gomes, contratado junto ao Vasco da Gama, tem uma lesão complicada no cotovelo e fica 2 meses fora. Brenner é alvo do Internacional, mas o Cincinnati recusou a primeira proposta do Inter, que tem 24 horas para acertar com um novo centroavante. Eric, do Atlético Paranaense, foi especulado, mas a direção descarta um investimento. E tem também a situação envolvendo o Paulo Brax, que deu uma entrevista reveladora para a Rádio TV Bandeirantes. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 11 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, vocês viram que pelas manchetes eu tenho muitos assuntos para tratar aqui com vocês hoje. Então, ao melhor estilo Jack, vamos por partes aqui para tratar do resumo do Internacional nessa segunda-feira, tá? Eu começo falando sobre o retorno do Inter de BH, que chegou no início da madrugada dessa segunda-feira em Porto Alegre e foi recepcionado com protestos dos torcedores. Eu conversei com pessoas que estiveram na delegação e relataram que, cara, não foi nada demais, meia dúzia, 10 torcedores que estiveram lá, gritaram, mas os seguranças seguraram os caras e os jogadores passaram. Mas é um ambiente um pouco hostil, é um ambiente desgastante para os jogadores do Internacional que fizeram uma partida em BH que foi valorizada internamente do ponto de vista da atuação do Internacional, mas estão alertas, existe a cobrança. O ambiente externo ainda é esse, e possivelmente é um ambiente que estará no Beira-Rio na partida de quinta-feira contra o Guairenha. Então, representa alguma coisa o protesto na chegada do Internacional a Porto Alegre na madrugada desta segunda-feira. No treino, no CT Parque Gigante, eu vou falar de alguns jogadores que participaram da atividade ou pelo menos fizeram uma atividade mais específica, evoluindo no processo de recuperação. 3 jogadores muito importantes: o Moisés, o David e o Wanderson. A expectativa é que para o jogo contra o Guairenha e contra o Fortaleza eles não estejam à disposição, mas depois, para o jogo contra o Independiente de Medellín, fora de casa, e para o jogo depois contra o Fluminense, fora de casa também, Medellín, Rio de Janeiro, a sequência do Internacional, já possa ter a presença de alguns desses jogadores no time do Internacional. O David teve uma lesão muscular naquele clássico Grenal. O Moisés, ainda no clássico Grenal anterior, que foi o do 1-0 gol do David, ele teve uma ruptura parcial, uma ruptura no ligamento colateral lateral do joelho direito. E o Wanderson, ele voltou com edema muscular. São 3 reforços importantes para o Medina, com exceção do Moisés, que não deve ser titular a partir de agora. David e Wanderson são jogadores que o Medina conta, que o Medina espera. E por isso essa expectativa de que nessa excursão Medellín, Rio de Janeiro, esses jogadores estejam de volta é muito importante para a sequência do trabalho do Medina no comando técnico do Internacional. O treinamento também apresentou uma preocupação. Dos jogadores titulares, todos fizeram trabalhos em volta do gramado, treino regenerativo. 3 apenas não participaram, e 2 deles preocupam com uma força maior: o Bruno Mendes e o Kaique Rocha, que saíram sentindo dores musculares da partida contra o Galo Mineiro. O Tyson também não foi pro gramado, mas esse já é um pouco mais natural, ele sentiu um desgaste, não saiu lesionado da partida contra o Galo Mineiro, não é uma preocupação, por exemplo, pro jogo de quinta contra o Guairenha. Já o Kaique Rocha e o Bruno Mendes são, e aí que está a preocupação. René participou do treino, foi anunciado inclusive nesta segunda-feira, contrato em definitivo até dezembro de 2024. Eu falei mais cedo sobre a atuação do Inter no mercado de transferências. E o René, com contrato até dezembro de 2024, já está inscrito na Sul-Americana. Não deve estrear quinta-feira contra o Guairenha, não estará ainda à disposição do Medina. Mas para o outro jogo, contra o Fortaleza no domingo, o René já deve estar à disposição, já está trabalhando com o grupo. É possível ainda que o René trabalhe como titular ao longo dessa semana. A gente teve hoje também uma confirmação
de uma lesão do Bruno Gomes, tá? Volante, recém-contratado junto ao Vasco da Gama, que veio pro Inter muito mais para um desenvolvimento nessas primeiras temporadas e que agora tem uma lesão um pouco mais complexa. Ele caiu no treinamento de sábado com o braço esticado e teve uma hiperextensão no cotovelo do braço esquerdo, tá? E aí ele apresentou uma fratura no cotovelo esquerdo. Vai ficar 2 meses afastados dos gramados o Bruno Gomes. É um tempo considerável, principalmente para um jogador que está em processo de desenvolvimento e que eu acompanhava os treinamentos, estava indo bem nos treinamentos, estava treinando bem o Bruno Gomes. Uma situação complicada que vive o atleta, vai passar agora por esse processo de recuperação. Vou agora para o mercado de transferências, tá? Porque o Inter tem 24 horas, eu estou gravando o vídeo meia-noite de 19, então menos já de 24 horas, para fechar as contratações que precisa fechar nessa janela de transferências. A partir da meia-noite 1 de quarta-feira, não será mais possível contratar e registrar ninguém, ou acertar a documentação de ninguém. O Inter busca um centroavante, tá? E o nome da vez é o do Brenner, 22 anos, que está no Futebol Clube Cincinnati, da Major League Soccer. O Inter fez uma proposta para o clube norte-americano que recusou. E o Inter deverá fazer uma outra proposta ao longo dessa terça-feira. Uma última proposta para que se possa ter esse jogador. Se não for o Brenner, eu não tenho o nome de nenhum outro atacante que o Inter esteja tentando. Mas o Inter busca um reforço para essa função e é a prioridade neste momento. Ao longo dessa segunda-feira surgiu uma especulação em cima do nome do Eric, volante de 24 anos do Atlético Paranaense. Mas a direção do Inter nega, tá? O Emílio Papaleuzinho conversou com alguns repórteres no CT Parque Gigante e negou, disse que é um jogador que não está no radar do Internacional, então eu não trabalho com a possibilidade do Eric vir para o Internacional. Uma última, já está no ar, e eu falei bastante dessa entrevista, já gravei um vídeo aqui inclusive sobre essa entrevista, um papo que eu tive de 1 hora, falando sobre absolutamente tudo, com Paulo Brax, agora ex-executivo de futebol do Internacional. Assuntos que foram tratados, desde a explicação dele em relação à demissão, e eu já coloquei uma parte dessa entrevista em relação a esse trecho aqui. Ele fala sobre o que ele vê do trabalho do Medina, ele fala sobre a relação dele com outros dirigentes do Internacional, ele fala sobre a relação dele com Abel Braga, ele fala sobre o episódio de briga com o Galhardo, se foi briga, não teve briga, teve briga, naquele momento que ele foi afastado de um jogo contra o Fluminense e depois acabou sendo afastado do elenco e negociado com o Celta de Vigo. Abertamente falou sobre tudo o Paulo Brax, sobre coordenador técnico, sobre aonde que o pensamento dele não convergia com o pensamento da atual direção do Internacional. Vai lá no canal do Esporte Band RS que tem entrevista completinha para você que quer conferir um papo longo, mas esclarecedor, aprofundado com o Paulo Brax sobre esses 14 meses que ele esteve à frente do Internacional no departamento de futebol. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Nessa terça-feira tem Champions League. Tá? E eu vou fazer aqui uma combinada. O Real Madrid ganha do Chelsea. O Bayern de Munique ganha do Villarreal. Só aqui a gente tem uma odd de 3.3 e eu vou apostar R$20. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!